dos resultados de gestão de saúde populacional dos clientes. E para falar sobre isso, eu vou chamar o Dr. Fábio Gonçalves, que é diretor técnico da ZAP, e eu sou a Alexia Costa, sou diretora técnica e científica do Grupo IBS. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexia. Boa tarde a todos. Que bom a gente estar junto aqui hoje, um momento super especial, principalmente aqui para a gente, né, da ASAP. Desde a nossa fundação, em 2012, esse sempre foi uma busca incessante por esse certificado, né, nas boas práticas de gestão de saúde populacional. E nada melhor do que estar aqui junto com vocês, do IBS, né, essa parceria que a gente criou com tanto carinho, tanta dedicação, um trabalho mais do que coletivo, eu diria, né, de ambos os lados, uma participação também intensa aqui do nosso comitê técnico que a gente tem aqui na nossa associação, e obviamente a todos que participaram. Então, em nome da ZAP, desejo muito boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Já estamos aqui com quase 20, passando já de 20 participantes, e que a gente consiga ter um bom bate-papo, né, Alexia? E trazer mais orientações e clarear um pouco mais tudo que está envolvendo aí o nosso projeto da certificação. Obrigado, um prazer. Prazer nosso. Então, hoje a gente vai fazer uma discussão aí falando desse papel dos prestadores, né? Quem são esses prestadores e o que eles têm de interface nos programas de gestão de saúde populacional e dando aí algumas já dicas para vocês do que vai acontecer dia 29 desse mês, que vai ser o lançamento oficial da nossa certificação em gestão de saúde populacional, numa parceria entre o Grupo IBS e a ZAP. Serão 2 modelos de certificação, um focado nas empresas, então, qual o papel das empresas, não só saúde, mas empresas de todos os formatos e tipos e tamanhos, junto aos seus programas de saúde, de gestão de saúde populacional, né, dos seus trabalhadores, e a outra certificação vai ser justamente dos prestadores desses serviços relacionados a programas de gestão de saúde populacional. Então, é um momento único, é uma certificação pioneira, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, temos aí esse grande orgulho de consolidar um trabalho de muitos meses ao longo do ano de 2022, onde o comitê técnico de membros, não só da ZAP, do Grupo IBS, mas membros externos também, participaram do desenvolvimento desses padrões, desses requisitos do manual. Então, é com muito orgulho que a gente traz para vocês essa novidade que a gente vai contar para o mercado só dia 29, mas que tem todo esse impacto aí nos programas das organizações. Então, eu queria começar abordando, né, o Dr. Fábio sobre como que foi esse trabalho coletivo, né, e o que é essa tal de gestão de saúde populacional? Para quem está entrando agora, né, tem gente que já conhece, tem gente que não conhece, vamos primeiramente normalizar os conceitos. O que é gestão de saúde populacional? Sim, sim. Não, excelente, excelente começo. Até para pegar um pouquinho o gancho, né? A gente até estava conversando esses dias, né, sobre esse trabalho pioneiro. Pelo menos não é do nosso conhecimento, né, Alex? É de nada que tenha sido feito ou desenvolvido, pelo menos na América Latina. A gente tem sim conhecimento, né, a nível dos Estados Unidos, mas não por aqui. Então, eu acho que tem realmente um caráter muito pioneiro, bem desafiador, né, que a gente está percorrendo em conjunto. Trabalho coletivo, né, é um dos pilares aqui nosso também, da ASAP, e se a gente também for, daqui a pouquinho eu vou entrar aqui, trazer um pouco quais são os componentes da gestão de saúde populacional. Um dos componentes, sem dúvida alguma, vocês vão ver que é esse trabalho multidisciplinar. Então, não deixaria também de faltar aqui nesse trabalho coletivo, onde várias pessoas, né, com perfis diferentes e de background diferente participaram dessa construção. Então, eu acho que a gente, para essa primeira edição, está com um conteúdo riquíssimo, que a gente tem uma expectativa super elevada que dê muito certo aí após o nosso lançamento. Mas voltando, né? O que é gestão de saúde populacional? Eu acho que é bom a gente equalizar um pouquinho. Eu gosto muito de uma definição que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte: gestão de saúde populacional, ela é uma abordagem. E essa abordagem, ela tem que ser coesa, integrada e abrangente. Para o quê?
Isso com os cuidados com a saúde. Mas você tem que considerar 3 fatores que são muito importantes. O primeiro fator é a distribuição desses resultados de saúde dentro daquela população-alvo, a qual você vai fazer os seus programas, né? Vai lidar com essa população. O segundo, os determinantes de saúde que vão influenciar a distribuição desses cuidados. E, por último, não menos importante, quais são as intervenções que vão impactar e que vão ser impactadas por esses determinantes. Então, apesar de ser uma abordagem macro, ela ajuda bastante a começar esse entendimento. E qualquer programa, de um modo geral, de gestão de saúde populacional, ele precisa, na sua essência, considerar alguns componentes, pelo menos 7. O primeiro componente é você ter a capacidade de identificar essa população e estratificá-la. Dessa forma, você consegue segmentar a população e avaliar quais são as necessidades não atendidas dessa população. Outro componente importante é o programa de promoção da saúde. Ou seja, qual o programa que você vai estar colocando? Qual é a sua intervenção no final do que você almeja? Não só de promoção, mas também de gestão de crônicos e gestão de casos complexos. Um outro componente é mais no sentido educacional, né? Ou seja, o que você faz para educar a sua população, para incentivar o empoderamento dela, ou seja, o autocuidado. Outro componente alinhado a isso tudo são os relatórios. Eu preciso de relatório, eu preciso de informação. Sem informação, eu não sei ao certo se o programa ele está caminhando naquela direção que a gente inicialmente planejou, para aquela população específica que foi estratificada. E, nesse sentido, o próximo componente são os loops de feedback, onde é o feedback não só entre os atores que planejam e executam o programa, mas também com quem está sofrendo o programa, ou seja, aquela população que está recebendo, né, esse programa. E, por último, não menos importante, extremamente crucial, é não esquecer de medir o quê? Os resultados. Seja os resultados clínicos, seja os resultados econômicos do programa. E aqui eu queria destacar que precisamos avançar em medir desfechos que realmente importam para as famílias e para aqueles pacientes que estão sofrendo as intervenções. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, tá bom? Eu acho que por aqui, Alexa, já é um bom começo aqui para a gente avançar esse bate-papo. Tudo bem. A gente teve aí, recentemente, né, uma informação da própria ANS, que esse ano foi o primeiro ano em que várias operadoras de saúde tiveram prejuízo, né? Um ano, assim, impactante, porque a gente vem de um histórico onde as operadoras sempre tiveram lucro. E então, a pergunta que fica é, nesse contexto de gestão de saúde populacional, qual que é o impacto disso e a relação da gestão de saúde populacional com a saúde suplementar? Podemos trazer melhorias para esse contexto? Bem legal. Eu acho que esse é um tema, essa é uma pergunta super importante e altamente relevante, né? Principalmente nesse contexto atual. Antes de, obviamente, tentar trazer um pouco mais de luz, né, para essa pergunta, como você bem mencionou no comecinho, eu acho que existem alguns fatores que contextualizam onde a gente está hoje, né? Eu queria trazer aqui, pelo menos aqui uns 5 fatores que eu também considero bem relevantes. Eu acho que o primeiro é a questão do VCMH, ou seja, a variação do custo médico hospitalar. A gente sabe que a elevação, obviamente, esse indexador, ele sempre esteve acima de um índice geral de inflação, como o IPCA. Eu peguei um dado mais recente, né, de uma referência, que são os arquitetos da saúde, e eles mensuraram que entre o período de 2014 e 2021, o VCMH ele ficou na ordem de 120%. Quando você compara com o índice geral do consumidor, o IPCA, na ordem de 60%, a gente vê que esse indexador da inflação médica, vamos dizer dessa forma, ele é pelo menos o dobro. Ou seja, isso já é um sinal importante do direcionamento, né, de onde esse sistema de saúde está indo. Um outro fator importante é a questão dos reajustes, né? A gente sabe que recentemente houve um reajuste para os planos individuais, né, em torno de 15,5%,
mas precisamos lembrar que houve também um efeito e toda uma influência, né, da pandemia da Covid-19 nos anos de 2020, 2021, que influenciaram. Mas quando você também olha as empresas, que são os grandes contratantes e financiadores da saúde suplementar, ou seja, quase que 70% do financiamento da saúde suplementar vem dos contratantes de plano de saúde, vem do lado das empresas, eles também sofrem com os reajustes importantes de pelo menos 2 dígitos. Então, esse também é um outro problema que compõe esse contexto. Essas duas coisas, quando somadas, e entre outros fatores, provocam o quê? Traz um grande desafio, não só para as empresas contratantes, mas também para as operadoras que gerenciam, né, os planos de saúde no controle da sinistralidade. Atrelado a isso, a gente também tem a questão dos desperdícios no setor. Existe uma publicação que, apesar dela ser de 2017, ela é muito interessante. Ela foi feita pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que é o IES, e ela tem o seguinte dado, que quase 28 bilhões dos gastos das operadoras, elas estavam atreladas a algum tipo de desperdício no setor. Ou seja, se por um lado há o desperdício, do outro lado, há uma oportunidade também de tentar resolver esse desperdício de alguma maneira. Hoje a gente está em 2022, ainda não teve nenhuma atualização desse dado. Pode ser que o sistema já passou dos 40 bilhões. Eu acho que agora vamos aguardar, né, obviamente, a atualização da publicação para saber realmente qual vai ser esse novo número. Ou seja, é um desperdício muito importante quando a gente olha o contexto de uma forma geral. E, por último, não menos importante, que eu queria destacar, é a questão do desalinhamento. Eu acho que existem 2 grandes desalinhamentos. Um sobre o horizonte temporal e o outro sobre entre os agentes do setor. O que eu chamo de horizonte temporal? Horizonte temporal é quando você está focando só no curto prazo e você só está olhando os sintomas. Vou dar um exemplo extremo, tá? Só para tentar trazer um pouco mais de esclarecer um pouco mais. No extremo, eu decido trocar um plano de saúde olhando somente uma variável, que seria o quê? O preço do plano e aquele impacto orçamentário no curto prazo. Né? Vamos considerar que isso seja verdade. Ou seja, não necessariamente essa ação ela vai criar valor numa perspectiva de gestão de saúde populacional que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque a gestão de saúde populacional ela requer um horizonte temporal muito mais amplo, para que ela, obviamente, tenha tempo de amadurecer e trazer os resultados a que ela se propõe. O outro desalinhamento é o desalinhamento entre os atores. Ou seja, a gente sabe que tem ainda pouca transparência na relação entre os atores, a gente sabe da grande assimetria de informações entre os agentes. Mais do que isso, ausência de indicadores de qualidade assistencial que possam alinhar os incentivos, né, entre quem contrata e quem presta o serviço, e principalmente, mais do que nunca, a ausência de informações sobre aqueles desfechos que realmente importam para o paciente e sua família, e por último, também não menos importante, um desalinhamento do que realmente significa uma palavrinha que é super importante, que é a eficiência. Existe também uma assimetria de entendimento do que é eficiência no setor da saúde. Ou seja, quando a gente olha esse contexto, fica muito claro de que é importante uma lógica diferente da gente organizar o sistema de saúde. Por quê? Porque a gente precisa reorientar essa fragmentação, reorientar esse desperdício e reorientar essa ineficiência. A gestão de saúde populacional, ela busca essa reorientação, mas em que direção? Na direção de melhores resultados clínicos, melhor sustentabilidade econômica, redução das disparidades do cuidado, sem dúvida alguma, reduzir essa carga de doenças crônicas no sistema de saúde, atuando na promoção e na prevenção. Porém, dado o momento que ela desenvolva, vamos gerenciar as doenças crônicas, os casos complexos da melhor maneira e também realinhar o financiamento, ou seja, ajudar no desenvolvimento de modelos de remuneração que estejam mais alinhados a uma agenda de valor, a uma agenda de saúde populacional, ou seja, de manter esse indivíduo saudável e tentar ao máximo evitar ou retardar
a famosa curva, que é a curva da trajetória ascendente dos gastos com saúde. Ou seja, em última análise, o que a gente está conversando é que quanto mais cedo a organização ela consegue alinhar internamente essa visão unificada de uma gestão de saúde populacional dentro de uma estratégia maior, né, de uma agenda de saúde de longo prazo, maior vão ser as chances de gerenciar eficientemente essas alavancas, que vão impactar, que vão resultar na redução do desperdício, melhoria da qualidade do cuidado e também ajudar a melhorar a experiência dos colaboradores, dos pacientes, né, com o próprio sistema de saúde. E como que a gente pode traçar, por exemplo, uma jornada, né, visto todo esse contexto que não é tão simples, né, econômico, o contexto político, né, que a gente está vivendo, como traçar uma jornada que possa assegurar uma melhor sustentabilidade, né, desses cuidados que são prestados, serviços que são prestados pelas organizações de saúde? Exatamente. Isso é um grande desafio, né? Super bem colocado. O que a gente vê, vamos dizer assim, como orientação e como melhores práticas, é que quando a gente olha para qualquer programa de gestão de saúde populacional, para que ele seja bem sucedido, vamos dizer assim, né, na sua jornada, ele depende de uma coordenação, vamos dizer dessa forma, de uma variedade de intervenções, né? Basicamente, quais são elas? A primeira é a promoção, prevenção e screening, que a gente comentou já anteriormente. A segunda, a gente sabe que existe um componente de mudança de comportamento, ou seja, não podemos menosprezar essa mudança de comportamento quando a gente está desenvolvendo um programa de gestão de saúde populacional. O terceiro é educar, é o pilar da educação continuada, e a gente tem que educar essa população onde a gente está desenvolvendo o programa e educá-los também no autocuidado, isso é um componente super importante. O quarto, a gestão de doenças crônicas, e o quinto, a gestão dos casos complexos. Ou seja, no desenvolvimento, se você consegue olhar essas 5 intervenções e coordenar entre elas de alguma forma, você sozinho, prestando serviço, ou você junto com o seu cliente, né, desenvolvendo em conjunto, teoricamente, vamos dizer assim, você está na direção correta para você ter sucesso em qualquer programa de gestão de saúde populacional. Nesse sentido, existe, obviamente, também algumas orientações que a gente chama de atributos básicos de um programa, né? Eu vou citar aqui alguns componentes que eu acho que são os mais interessantes para compartilhar com a nossa audiência sobre quais seriam os atributos básicos, né? Primeiro, que faz parte, obviamente, de qualquer programa, estratificação de risco, ou seja, você ter acesso a um repositório de dados, e aí tem um componente de tecnologia, de infraestrutura importante, onde você vai acessar uma gama de informações, sejam econômicas, de utilização, demográficas, sociais e clínicas, onde você, com base nisso, consegue estratificar o risco daquela população-alvo que você determinou, que você vai investir recursos, energia, né, e o seu tempo para tentar resolver a necessidade não atendida. Outro ponto importante, né, que seria um atributo básico, seria o seguinte: esse cuidado ele tem que ser centrado no paciente, naquela população. Caso contrário, você não vai conseguir desenvolver. E um elemento que eu acho que é super legal destacar é o processo de tomada de decisão. Um processo de tomada de decisão compartilhado entre a equipe e aquela população, né, onde está sendo oferecido aquele programa. Outro atributo básico é qual é o seu ponto primário, da atenção primária, né? Ou seja, tem que estar muito bem identificado aquele ponto da atenção primária que vai ajudar nessa orquestração do programa. Além disso, lembrar que a gestão é um esporte de time. Você precisa de um time multidisciplinar, muito bem entrosado e que se comunique, porque senão fica muito difícil você, vamos dizer assim, oferecer um serviço desse. Outro atributo básico é o seguinte: a equipe clínica, esse time, necessariamente ele tem que conhecer, tem que ter um conhecimento dos determinantes sociais de saúde e quais são os efeitos disso na saúde da população e na saúde do indivíduo.
Então, esse também é um atributo importante. Além disso, a utilização dos protocolos, dos guidelines baseados em evidência, porque esses vão se traduzir, de certa forma, numa melhor qualidade e num cuidado custo-efetivo. Um outro componente que a gente também, às vezes, né, não dá tanta importância, mas que é muito importante, é na comunicação, ou seja, eu preciso entender as diferenças culturais, né, e como que eu me comunico com aquela população para que aquele cuidado possa realmente ser efetivo, ou seja, para que eu possa localizar melhor, né, toda a educação continuada que eu preciso fazer. Então, levar em consideração esses aspectos é de extrema relevância e não esquecer do atributo que é, eu preciso estar mensurando tudo que eu faço. Eu preciso mensurar, porque a alça de feedback, que a gente diz, ela é extremamente importante. Eu preciso ter indicadores, né, que orientem, de uma certa forma, se eu estou indo para a direção correta ou não. Se eu não estou indo na direção correta, eu vou realinhar o programa, eu vou intervir. Se eu estou indo na direção correta, eu nada mais estou fortalecendo que aquele planejamento ele foi feito da maneira adequada. Então, eu diria que esses atributos básicos são de extrema relevância quando você estiver desenvolvendo o programa e que vai levar você a ter sucesso no desenvolvimento de um programa de gestão de saúde populacional. Certamente. E eu penso que é um casamento muito feliz, né, entre a onda, né, que é uma onda que veio para ficar e não vai sair, porque ela já é perene em vários outros países desenvolvidos e tem gerado sustentabilidade, tem gerado retorno financeiro, tem gerado diminuição de custos real, né, mensurável para essas empresas que executam. E eu penso que na prática, o casamento entre programas de gestão de saúde populacional e uma certificação que valide esse programa e que não só valide para o mercado, que é uma primeira interface no processo de acreditação, mas que sirva como um modelo de gestão, que é o que a gente vê que tem acontecido no Brasil. Né? A acreditação ela deixou de ser uma busca de um status, uma busca de um diferencial de mercado, que é o que acontecia lá em 2005, 2006, 2007, houve esse primeiro movimento entre que os hospitais mais famosos do Brasil lutavam, né, para quem era acreditado primeiro, ou quem tinha dupla ou tripla coroa, né, de certificação. Mas a gente passa hoje por um momento de amadurecimento, onde os hospitais não largam a acreditação de maneira alguma, porque elas entenderam a acreditação, a certificação, como um modelo de gestão a ser implementado nas suas organizações. Por que é um modelo de gestão? Porque preconiza quais são as melhores práticas, né, que o mundo está fazendo e que são traduzidos em requisitos e padrões que devem ser seguidos naquele contexto. Então, quando a gente fala de uma, por exemplo, acreditação, né, de gestão de saúde, né, como uma ONA, por exemplo, a gente está falando que o manual de certificação da ONA, de acreditação, tem ali as melhores práticas relacionadas à governança corporativa, à governança clínica, as melhores práticas relacionadas a como gerir um centro cirúrgico, a como gerir o fluxo materno-infantil, a como gerir os leitos, a manutenção, enfim. Essas melhores práticas são traduzidas em regrinhas, que são os padrões e requisitos, que as organizações têm que seguir. Então, esse contexto da acreditação, certificação ser um modelo de gestão é um fato hoje no Brasil. As organizações acreditadas, elas não largam, né, de maneira alguma o modelo, o projeto, porque elas entenderam que aquilo traz, não a curto, mas a médio prazo, uma redução de custos real, uma redução de infecção, uma redução de problemas de reinternação, de reoperação, de eventos adversos, de incidentes, que não tem como comparar o que aquela organização era pré-acreditação e o que ela é hoje. Né? Então, exemplos hoje, né, como Unimedes, que cada vez mais, né, como uma grande corporação no país, buscam a acreditação, buscam processo de qualidade, Redditor, Rede Intermédica, Notre Dame Intermédica, as próprias redes reconheceram que é um caminho efetivo para que elas gerenciem qualidade, gerenciem segurança, gerenciem custos, né? Se não fosse algo que tivesse retorno, obviamente elas não estariam nessa jornada, né? Então a gente entende essa acreditação, essa certificação como agora, né, trazendo a gestão de saúde populacional como algo certificável, como
uma tradução de um mínimo, né, necessário de qualidade que esses programas de gestão de saúde populacional deverão ter, né? Hoje, falando pelas organizações de saúde, que é o mercado que nós atuamos, né? O IBS atua muito mais no mercado de saúde, temos algumas outras certificações que são fora, mas o nosso maior volume, 90 e tantos por cento, é saúde. Eu diria para vocês que grande parte hoje dos hospitais, inclusive os acreditados, tem pouquíssimos programas de promoção de saúde, qualidade de vida, às vezes tem o mínimo, porque a própria ONA hoje exige, né, isso em um requisito, mas são programas ainda, né, muito mal estruturados, sem indicadores que expressem, né, o que está trazendo de benefício para essa população, ou intervenções que hoje não geram muitos resultados, né, efetivos, porque as pessoas não sabem o que deve conter um programa de gestão de saúde populacional. Então, eu entendo que a certificação vem, sim, né, para privilegiar aqueles que estão fazendo bem, e essa é uma intenção de uma certificação, mostrar para o mercado, olha, essa organização A conseguiu, atingiu, né, essa questão. A organização B está a caminho. Então, serve para se diferenciar de mercado, mas serve como um modelo de gestão que as organizações vão seguir para implementar programas e lá na frente, privilegiar seus colaboradores, melhorando sua qualidade de vida, melhorando sua saúde efetiva e, obviamente, diminuindo sinistralidade, diminuindo custos e trazendo aí um monte de outros benefícios, né, que são incorporados, como diminuição de absenteísmo, entre outras coisas. Então, eu acho que só temos aí um caminho realmente de prosperidade nesse contexto e enfim, acho que temos tudo a percorrer um 2023 aí com muita positividade, né, nesse âmbito da gestão de saúde populacional. Alex, a gente está recebendo aqui, recebemos uma perguntinha aqui do Celso, mas eu queria também aproveitar aqui e estimular aqui nossa audiência, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, façam aqui para a gente conversar um pouco mais. Já estamos aqui com quase 60 participantes, então está super, super interessante. A pergunta do Celso, Alex, é a seguinte: a verticalização operadora seria fundamental para o melhor gerenciamento da saúde populacional, dado que o sistema fragmentado dificulta muito? Você quer... Vamos aqui, cada um dá uma opinião e compartilha aqui. Eu acho que eu posso dar a minha opinião do que acontece aqui na Austrália, talvez, para entrar no contexto, e você segue aí na questão do Brasil. Bom, aqui na Austrália a gente tem um sistema muito diferente, né, do que a gente tem no Brasil. Eu diria que ele é verticalizado, mas ele é verticalizado pelo próprio governo, né? Então, hoje a gente tem cada um dos 6 estados da Austrália com seu próprio sistema. Então, por exemplo, eu moro em New South Wales, que é o estado de Sydney, então eu moro em Sydney. Então, o estado de New South Wales, com seus quase 5 milhões de habitantes, preconiza o seu Ministério da Saúde, as suas regras, como que cada hospital vai mensurar o quê. Então, é um sistema onde quase 90% dos hospitais são públicos, então são geridos pelo governo, mas mesmo aqueles hospitais privados seguem as regras e diretrizes do Ministério, né, no sentido de ter que sistematizar as mesmas regras, a mesma governança e mostrar os mesmos indicadores que os hospitais públicos. Então, o que esse sistema hoje tem é um grande painel de bordo transparente. Então, hoje o governo, né, de New South Wales, ele acompanha, por exemplo, resultados dos PRAMs e dos PROMs. Acabei de fazer um webinar sobre isso. Então, PRAMs, né, que são as medidas, né, reportadas pelo paciente em relação à sua experiência, e os PROMs, que são as medidas reportadas pelo paciente em relação aos seus resultados de qualidade de vida, de função, entre outros. Então, o próprio governo consegue hoje ter essa visão global, né, do que é o seu sistema de saúde e exigir que esse sistema implemente práticas, sim, de promoção de saúde, práticas, sim, de redução de custos, práticas que privilegiem o acompanhamento dos seus colaboradores. Então, o que eu consigo entender nesse contexto é que, sim, quanto mais a gente consegue gerir isso de uma forma,
né? Eu acho que verticalizada ou horizontalizada, acho que essa não é a questão, acho que a principal questão aqui é sistematizar a organização desse sistema, seja qual for o modelo que você escolheu, e ter uma transparência desses dados, né? E a certificação traz essa transparência, porque existe ali um grupo de avaliadores imparciais, externos, que não conhecem a sua organização, que não sabem o seu contexto e que vão cutucar a ferida, que vão até a sua organização e falar, olha, o seu programa de gestão de saúde populacional, ele é ok, ele está ativo, ele está implementado, mas, porém, todavia, entretanto, falta isso, falta aquilo, precisa implementar tal coisa. É sempre um processo educativo, né? Mas eu acho que essa questão de que é o pontapé inicial para a gente iniciar um movimento de transparência, um movimento onde as organizações vão ter dados nas mãos, vão ter indicadores relacionados a esses processos e esses programas que hoje mal têm, é o pontapé inicial para a gente melhorar a governança, melhorar a gestão e lá na frente diminuir custos, sim. São programas que o mundo inteiro enxerga como programas que diminuem custos. Se não fosse assim, as grandes empresas hoje, né, mesmo fora do mercado de saúde, não estariam implementando esses programas, e estão. Então, existe ali um porquê desse movimento. Nenhuma empresa atuaria, né, só porque elas são bondosas e humanitárias. Elas têm, sim, um acompanhamento dessa gestão e essa noção de que os colaboradores vão estar sendo beneficiados, engajados, tendo melhor saúde, menor sinistralidade, menores custos, e assim é uma cadeia de benefícios que se implementa. Pode falar, Fábio, a palavra é sua. Não, eu acho que você abordou super bem. Talvez eu concordo aqui com essa questão, né? Eu prefiro olhar mais não se é verticalizado ou não verticalizado, se é horizontalizado ou não. Eu acho que a gente tem que olhar e se dedicar muito ao modelo da lógica de produção do cuidado. Eu acho que ali, né, é onde realmente aonde que o cuidado acontece. Ele acontece ali na interação com o paciente, né? Então, obviamente que dependendo do incentivo, né, que essa equipe, vamos dizer assim, ela vai ter, né, qualquer incentivo, essa lógica de produção, ela pode ser mais orientada a uma gestão de saúde populacional ou não orientada no extremo à gestão de saúde populacional. Mas eu acho que a competência básica mesmo está ali naquela interação, está ali naqueles atributos básicos que eu comentei ou naqueles elementos, né, que são os elementos mais importantes ali de um modelo bem-sucedido. Lógico que a gente também não pode esquecer o legado dos nossos sistemas de saúde, né? Não só aqui no Brasil, mas a nível global. Isso acontece na Austrália, isso acontece na Europa, isso acontece também nos Estados Unidos, de um modelo que vem sendo remunerado, né, por utilização de itens, né? Ou seja, que é o que nós chamamos da remuneração pelo fee-for-service. De certa forma, ele faz um incentivo não alinhado com uma agenda, vamos dizer assim, de valor ou uma agenda de gestão de saúde populacional. Mas isso não quer dizer que você não tenha ali os elementos ou uma capacidade técnica para desenvolver. O que eu quero dizer é, um hospital ele pode desenvolver um programa de gestão de saúde populacional muito bem sucedido? Pode, com certeza pode. A questão é como que ele vai colocar os elementos chaves, né? Como que ele vai financiar essa operação, em quanto tempo ele vai conseguir atingir a curva de maturidade necessária para que esses indicadores que a Alexia comentou, principalmente, né, o PROM e o PREM, ele possa ficar claro, né, na entrega, né, desses resultados. Então, eu acho que a questão está mais na lógica, né, da produção do cuidado, na operação, né, assistencial, vamos dizer assim, nos incentivos que estão ali ao redor, no tipo de contrato, né, e no seu core, né, do que você tem mesmo como uma atividade core da sua organização, porque, de certa forma, você precisa focar em determinados, vamos dizer assim, em determinadas linhas na sua operação para você se diferenciar. Mas eu não acredito também que o fato de ser verticalizado ou não seja excludente de você ter sucesso numa agenda de gestão de saúde populacional. Tanto é que alguns sistemas clássicos e super tradicionais que estão no mercado há mais de 100 anos, eu diria, nasceram do modelo hospitalocêntrico e eles estão mudando a sua abordagem para uma abordagem na direção da gestão de saúde populacional.
né? Então, você vê alguns players internacionais fazendo essa transição com muita responsabilidade e de uma forma muito séria, né? E responsável. Tá bom? É Eu não sei se a isso. gente tem mais alguma resposta ou mais alguma pergunta aqui. Lembrando que Tem. a gente já está se aproximando, né, daqui a pouquinho para o final aqui do nosso webinar. Bom, dado que não tem pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Alexia. Posso? Pode? Legal. Alexia, quando a gente está num processo de acreditação, todo mundo comenta muito sobre os requisitos de excelência. Como é que você enxerga esses requisitos e por que que eles são tão importantes num processo de acreditação? A gente teve esse modelo, né, implementado pela própria ONU em 1999, né, que foi um diferencial frente, naquela época a gente só tinha a Joint Commission atuando no Brasil, onde era um modelo único, né, então ou você é acreditado ou você não é acreditado, e a ONU veio com esse modelo, né, inclusive um modelo planejado pela própria OPAS, né, que batizou o nosso modelo de acreditação nacional, onde existiam níveis de acreditação, né? Na época, o ONA 1, 2 e 3, que permanece até agora, sendo 3 os requisitos de excelência. Então, essa lógica, ela é extremamente validada e, inclusive, parabenizada toda vez que a gente vai na ISCO, acabei de chegar da ISCO aí, que foi aqui em Brisbane, na Austrália, e mais uma vez, nas apresentações que a ONA faz, sempre existe essa surpresa dos países, né? Porque não é uma coisa comum a gente ter níveis, ter a diferença entre a excelência e aquilo que é o mínimo a ser alcançado. Então, essa lógica que a gente entende que é uma lógica que faz toda a coerência e faz sucesso, a gente trouxe também para esses manuais de certificação, os 2 manuais, né, focados no prestadores e focados também nas empresas, trazendo alguns poucos mais, alguns requisitos que a gente considera excelência. Então, aquilo que sobressai, que supera o esperado, né, e que tem um valor maior. Então, são requisitos que têm pontuação maior quando atendidos, né? Então, a gente entendeu que esse era um modelo a ser seguido e a gente incorporou esses requisitos de excelência no nosso manual. Então, acho que tem essa novidade aí para quem tiver contato com o manual em breve. E respondendo mais uma pergunta do Celso aqui, ele perguntou se na Austrália as informações sensíveis, que são os dados de pacientes, são compartilhadas em todos os níveis de atenção de saúde. Sim. Aqui, por exemplo, quando eu vou no meu GP, né, o meu médico de família, que aqui a gente tem o GP, não pode ir direto para o especialista de maneira alguma. Se eu quiser ir no meu ginecologista, eu tenho que passar no GP antes. Olha isso, totalmente diferente, né? Então, o meu GP, o meu ginecologista, o cirurgião, etc., todo mundo tem acesso aos meus dados, que também são disponibilizados no hospital. Então, é o mesmo prontuário integrado, são as mesmas informações no estado de New South Wales inteiro. E cada estado tem o seu prontuário eletrônico conjunto, né? Mas são compartilhados assim. É isso. Legal. Bom, a gente já está se aproximando, tem mais 5 minutinhos, né, do final aqui do nosso webinar. Então, eu queria aproveitar aqui um pouco, Alexia, um pouco aí da sua expectativa em relação a esse projeto aí para o futuro, para a gente começar a encerrar aqui. Uma mensagem, né? Uma mensagem para a nossa audiência. Eu acho que essa certificação vem para mexer no mercado, então, assim, trazer as organizações de saúde ou não, que não têm a mínima noção do que é gestão de saúde populacional para o tema. Essa eu acho que é a primeira abordagem, e é uma abordagem até social, né, de transformação social do nosso sistema de saúde e não saúde. Então, trazer o colaborador para o centro do nosso foco, né, da nossa atuação como empresa, como organização. Então, eu acho que é um ponto, né, um marco de uma nova história que vem por aí. Acho que a gente vai, sim, né, juntos a ZAP e juntos Grupo IBS, 2 empresas extremamente idôneas, com altíssima credibilidade no mercado. Isso é importante, né, para a gente trazer esse modelo. Acho que foi uma união muito, muito feliz, mas é um momento da gente reorientar as práticas de gestão de saúde populacional e ensinar aquelas organizações que ainda não implementaram seus programas. Essa é a minha mensagem. Não, legal. Estamos super alinhados, né? A gente também agradece essa parceria, e a motivação é imensa.
E talvez aqui só reforçar, né, esse contexto macro, né? Cada vez mais a gente está vendo, não é de hoje, é só pegar aí os dados históricos do sistema de saúde, inclusive o nosso aqui no Brasil. Existe, sem dúvida alguma, uma prevalência imensa de doenças crônicas. A gente também sofre o processo de envelhecimento aqui no país, ou seja, isso tudo impõe um desafio muito maior, não só numa nova abordagem de prestação de cuidado, mas também nesse financiamento, porque, caso contrário, se não fizermos nada, sem dúvida alguma, a gente já conhece o resultado, e o resultado está aí, esse aumento crescente e desses gastos que a gente tem com o orçamento da saúde, propriamente dito. Eu acredito muito que, conforme a gente vai desenvolvendo, né, novos modelos, conforme os modelos que estão em andamento, a gente consiga compilar os dados e mostrar essas evidências dos resultados, que isso venha se acumulando, sem dúvida alguma, esse modelo de gestão de saúde populacional vai cada vez mais comprovar a sua eficiência e, mais do que tudo, comprovar sua eficiência entregando o desafio, né, que é o desafio de, concomitantemente, você aumentar a qualidade do cuidado, ao mesmo tempo reduzir o custo total desse cuidado e sempre ter uma excelente experiência, né, desse colaborador, desse paciente, das suas famílias, dessa população com o sistema de saúde. Eu acho que esse tem que realmente ser o objetivo macro de qualquer sistema de saúde, nunca esquecer esse horizonte, né? Esses três grandes pilares, dimensões, ou essas três grandes missões de um sistema, e eu acredito muito que o modelo da gestão de saúde populacional possa literalmente entregar esses resultados. Então, iniciativas como essa, né, o certificado que venha, ele vem preencher esse gap que a gente enxerga no setor, de uma forma muito responsável, né, e de uma forma muito humilde, eu também diria, por todo o trabalho que a gente desenvolveu em conjunto. E a motivação é alta, a expectativa mais alta ainda, né, Alexa? Que a gente possa Uhum. aí ter o ano de 2023 com muito sucesso e, principalmente, que a gente consiga literalmente ajudar, né, o sistema de saúde rumo à direção de uma gestão mais eficiente dos seus recursos e na entrega de qualidade aos seus beneficiários. Então, em nome Muito da TAP, eu aproveitando aqui também em nome do IBE, se a Alexa me permitir, agradecer aqui a nossa audiência por ficarem conosco, né, até agora, 6h44, até o finalzinho aqui do nosso webinar, e que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais a respeito. Muito obrigado pela atenção.